bom dia, meus amores! Como que vocês estão? Feriado prolongado, se você está descansando, obrigado pela sua presença. Se você está viajando, boa viagem, aproveita. Feriado é bom para descansar, para passear, né? O que você desejar fazer, que você seja bem sucedido em qualquer passo que você der no dia de hoje, né? Nesse feriado prolongado. Prazer estar com vocês mais uma vez. Se você não vai assistir ao vivo, depois você assiste pelo YouTube ou pelo Instagram. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. O que você espera de um relacionamento? Primeiro vou falar um pouquinho, né, sobre o que nós, antes de entrarmos no relacionamento, o que a gente espera de um relacionamento, né? Muitas pessoas esperam um conto de fadas. Gente, sinto lhe dizer, esse conto de fadas, ele não existe, né? Por que que não existe? Porque são duas pessoas com suas lutas internas se esforçando para fazer um relacionamento dar certo. Então, será que vai dar certo? Será que vão ser só flores? Não, de jeito nenhum. Todos nós precisamos parar e analisar a nossa vida, independente em que estágio que a gente esteja, né? Muitas pessoas, ontem mesmo, né, eu conversei com uma pessoa que está casada há 45 anos. Bom dia, Neiva, obrigada, meu amor, por entrar mesmo no feriado, viu? Obrigado por eu ter sua companhia aí. Então, tem casamentos que duram 40, 50 anos. Você já teve oportunidade de conversar com uma pessoa que já é casada há tanto tempo assim? Ela disse que foi fácil chegar até ali? Ela disse que foi tranquilo? Não, gente, não é tranquilo, de jeito nenhum. Porque, primeiro, vamos ver o significado da palavra relacionamento. Eu gosto muito de ver o significado das pessoas, né? Quem acompanha meu trabalho sabe disso. Relacionamento, ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. E aí? Claro que hoje nós vamos falar especificamente de relacionamento romântico. É esse tipo de relacionamento que vamos falar. Mas, tem relacionamento de amizade, tem relacionamento de trabalho, né? Tem colegas de trabalho, são pessoas que a gente convive no ambiente de trabalho. Tem pessoas que são nossos amigos, são amigos para a vida. A gente se conheceu e a gente acaba trazendo do trabalho para a vida, né? Eu tenho muitas amigas assim, né? Que eu conheci no trabalho, foram minhas pacientes, né? A gente se conheceu pelas redes sociais, agora elas fazem parte do meu ciclo de amizade, né? Mas hoje vamos falar de relacionamento romântico, né? Quando você inicia um relacionamento, o que você espera? O que você espera de um relacionamento? Vamos lá. Compartilhar bons momentos juntos. Na maioria das vezes, planos de construir uma família ou uma vida juntos. Alguém para dividir seus sonhos e suas alegrias. Mas, às vezes, a gente fica numa ilusão que não vai ter dificuldade. Não vai ser tudo lindo, ser tudo maravilhoso. Se você ainda não tem um relacionamento, é melhor você repensar, né? Quais são o que você espera da outra pessoa. Sabe por quê? Porque senão você pode colocar na pessoa uma responsabilidade que não é dela. Sabe que responsabilidade é essa? A responsabilidade de fazer feliz, de te fazer feliz. Ninguém tem essa responsabilidade a não ser você mesmo.
Então, dá até para nós repensarmos uma frase, né? Ninguém tem a responsabilidade de te fazer feliz, a não ser você mesmo. Então, se você espera entrar no relacionamento para que a pessoa te faça feliz, você está entrando no relacionamento com a perspectiva errada. Porque ela vai compartilhar da sua felicidade. Vocês vão compartilhar da felicidade juntos. Mas não coloque na mão de outra pessoa. É um fardo muito pesado alguém te fazer feliz. Bom? Porque aquela pessoa tem o passado dela, tem os traumas dela, tem as... Oi, filha, tudo bom, Arlene? Cada pessoa tem a sua bagagem. Se você colocar isso nas costas dela... Vanusa, meu amor, tudo bem, minha querida? Se você colocar nas costas dela a responsabilidade de te fazer feliz, é injusto fazer isso com qualquer pessoa. Não faça isso com ninguém, principalmente com uma pessoa que você decide, né? Escolher compartilhar a sua vida. Então, quando a gente entra no relacionamento, o que a gente quer? Amar e ser amado. É claro que antes de você colocar esse relacionamento num patamar mais sério, esse amor já tem que existir. Porque se não tiver o amor de verdade, né, gente? Não vai resistir. Se não tiver amor de verdade, o seu... Oi, Joelma, tudo bem? Seu relacionamento não vai sobreviver às tempestades. Não vai. Então, o que acontece? Se você... primeiro, né, o calor da emoção, né? Se você tomar cuidado, né, de basear o relacionamento, gente, esse assunto precisa ser falado, né? Basear um relacionamento nos impulsos, né, que todos nós temos, né, os impulsos sexuais, não faça isso. Porque um relacionamento é muito mais do que isso. Então você precisa analisar. Vai chegar um período do seu relacionamento que vai ser o amor, a cumplicidade, o respeito, que vão ser os alicerces. E não os desejos que todos nós, seres humanos, temos. Né? Mas nunca baseie uma relação, nunca comece, né, um relacionamento só com esse pilar, porque todos nós temos necessidades e precisamos entender isso, certo? Então, o que acontece? Você esperar que o seu relacionamento é um conto de fadas, você tem grandes chances de fazer e de ser infeliz no casamento. Porque você vai esperar algo que a pessoa não pode te dar. Eu prometo que eu vou te fazer muito feliz. Aí você vai se esforçar em fazer isso. Agora também tem que pensar uma coisa. Se pra você, olha só, quiser botar fogueirinha, pode botar. Se pra você fazer alguém feliz, você vai precisar se anular, também você tá entrando no relacionamento com a perspectiva errada. Porque se você se anular, é como se a pessoa estivesse vivendo sozinha. Porque as suas opiniões você não vai dar, aí tá tudo bem, tanto faz, tá o que você quiser. Não, peraí. Anotar, né? Nunca se anule dentro de um relacionamento. E nunca se esqueça que quando você entrou no... Obrigado pela fogueirinha que colocou. Quando você entra num relacionamento, você tem que lembrar
O que foi que chamou a atenção da outra pessoa para você? Foi as suas qualidades. Aí agora você anula suas qualidades para agradar a pessoa. Esse relacionamento pode ser que ele não dure muito tempo. Ou então ele fique, né? Sabe, já ouviu falar de relacionamento modo stand-by? Esse relacionamento existe. Tá tudo bem, chega em casa, não conversa mais, como se fosse um relacionamento só para eventos sociais, um relacionamento de aparência. Gente, é muito triste se você faz isso, você não tá vendo a ferrugem que está corroendo o seu relacionamento. Tomar muito cuidado para isso, tá bom? Então, não se anule, tenha a sua personalidade, só que também uma coisa. Dentro de um relacionamento, é necessário ter um respeito pela outra pessoa. Por quê? Eu vou tentar te explicar o porquê é tão importante o respeito dentro do relacionamento. Se você viveu muito tempo sozinha ou sozinho, você sempre aprendeu a tomar a frente e resolver as coisas tudo do seu jeito. Só que quando você começa o relacionamento, isso não existe mais. Porque existe outra pessoa para você perguntar, outra pessoa para... Não é uma parceria, não é uma vida juntos? Por que você vai resolver as coisas tudo do seu jeito? A pessoa, ela vai se sentir desrespeitada e ela vai sentir que a opinião dela não importa. Gente, isso é ferrugem. Isso come o relacionamento. Porque, espere, mas a minha opinião não importa? Mas aí a pessoa fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Se a minha opinião não importa? Coisa simples, gente, mas é muito interessante a gente saber disso, né? Às vezes, e é coisinhas poucas, né? Você compra algo sem falar com outra pessoa. Às vezes vocês estão com um projeto de vamos falar, vocês conhecem a minha sinceridade. Vocês querem comprar um carro, vocês querem comprar uma casa, um apartamento, vocês querem ter um filho. Gente, tudo isso é projeto. E projeto requer a gente dar uma analisada no orçamento. Aí um das pessoas do relacionamento tá pensando nisso e a outra pessoa tá lá. Ele coloca, né? Traz o dinheiro pela porta, a outra pessoa vai lá, joga pela janela. Exatamente, Vanusa, porque senão, gente, não dá. Nós precisamos entender que o mundo que nós estamos vivendo não está fácil. Economicamente falando, emocionalmente falando, não está fácil para ninguém. Então, se você não tiver a cumplicidade dentro do relacionamento, vai ser muito difícil esse relacionamento continuar. Porque você é a mesma forma. É como se você estivesse no relacionamento e age como se não estivesse. Faz as coisas do seu jeito, compra do seu jeito, faz. Quando a pessoa vai saber, você fala, peraí, mas você fez isso? Ah, fiz, deu vontade, fiz. Então, isso você... Gente, só um minutinho. Se você espera algo do relacionamento, você tem que entender que aquela pessoa faz parte da sua vida agora. E fazer parte da vida é fazer parte do orçamento, fazer parte das dívidas, fazer parte dos planos. É fazer parte, gente. É fácil? Não, não é fácil. Principalmente se você viveu por muito tempo, você, né? E tem pessoas que têm muito mais iniciativa, né? Em relação a isso. Tem gente que faz mesmo quando vê, tá pronto, tal. Pessoas objetivas, né? Que fazem, né? Isso é ótimo, mas espera aí, se você divide a vida com uma pessoa, não pode ser assim. Se for assim, é justamente, isso é uma coisa que vai fazendo assim, uma coisa aqui, uma coisa lá, aquilo vai comendo o relacionamento. Aí, às vezes, o que acontece? A pessoa fala assim, não, eu não quero mais continuar esse relacionamento. Puxa, mas foi de uma hora para outra. Gente, isso não é de uma hora para outra.
O ferrugem, ele começa aos pouquinhos. O cupim, ele começa aos pouquinhos. Às vezes você olha aquela árvore bonita, aí vem uma chuva, aí derruba aquela árvore, ela estava toda comida por dentro. Gente, hoje, infelizmente, muitos relacionamentos estão assim. Por fora, gente, que coisa linda. Nas redes sociais, uau, que família feliz. Mas se você for ver, cupim já comeu. E tá assim, ó, um fiozinho. Aí quando você leva o susto, gente, fulano e ciclano não estão mais juntos. Sério? Então, aquilo ali, ó, vai há muito tempo. Então, tire tempo para você analisar o que você espera de um relacionamento e o que você quer, e se você tem um desejo que esse relacionamento continue. Você tem? Você quer continuar? Você quer se esforçar para continuar dando certo? Você precisa se mexer. Não existe uma fórmula, não existe. Mas existem passos que você precisa dar. O principal é o amor e o respeito. Não tendo essas duas coisas, fica muito difícil continuar, certo? Então vamos lá. Às vezes as pessoas, elas começam um relacionamento, gente, e tomam passos, né, importantes, às vezes achando que aquele brilho e aquele encanto da festa, né, às vezes esse relacionamento chega, né, no casamento, aí aquela festa, aquela alegria tal, aquele brilho, aquele encanto, aqueles preparativos. As pessoas têm que entender que a vida a dois não é só aquele brilho, aquele encanto da festa, né, do início do relacionamento. Existem desafios e é uma construção diária para que aquele relacionamento ele continue, certo? Então vamos lá, o que é um relacionamento? É uma junção de duas pessoas com passado diferente, cultura diferente, criação diferente, se esforçando para fazer dar certo. Simples assim, gente, simples assim. Duas pessoas com passado diferente. Às vezes a gente, cultura diferente, tem pessoas que tiveram uma criação totalmente diferente, mas ali elas estão se esforçando para fazer dar certo, certo? Muito bem, então a diferença de personalidade, expectativa irrealística. Tem gente que acha que o relacionamento vai resolver todos os seus problemas. Gente, não resolve não, pode ser que você arrume alguns. É isso mesmo, Vanusa. Bater os traumas, aí ó, os traumas que muitos têm, muitas vezes não resolve, né? Eu falo pra vocês, se você conseguir resolver as suas emoções antes de entrar no relacionamento, você vai se livrar de uma bagagem gigante, uma bagagem desnecessária para você entrar nesse relacionamento. Mas aí, mas agora eu já tô no relacionamento. Faça a sua parte. Faça a sua parte, porque se tem alguém cansado, se tem alguém estressado, observa. Então, às vezes, a mulher, ela tem a facilidade de expressar o que ela tá sentindo. Então, às vezes você fala, a minha mulher tá muito estressada. Você já parou para pensar como que tá a rotina dela? Para você tá falando que ela tá estressada? Você já observou? E você já observou, agora eu vou falar com homens, que se tiver um pouco mais de sua colaboração, você pode contribuir para que o estresse da sua esposa, né, possa diminuir? E aí? Como que você vai fazer? Como que você vai pensar nisso? Certo? Então, se você parar para analisar... Oi, Paulinha, tudo bem? Se você pensar direitinho, você vai saber. Como é até
Exatamente, Vanusa. Às vezes é só carência. E a pessoa tem que pensar muito bem. Pensar muito bem antes de entrar num relacionamento. Para que ela tenha certeza que é aquilo mesmo que ela quer. Né? E saber que, gente, entenda uma coisa. Qualquer fase da sua vida tem desafios. Qualquer. Quando a gente é criança, tem um desafio. Quando a gente é adolescente, é desafio. Quando a gente é adulto, tem desafio. Casado, é desafio. Se ficar solteiro, tem desafio. Se tiver filho, tem desafio. Quando seus filhos passarem por desafio, é um desafio também. Porque não tem jeito que os nossos filhos passam, atinge a gente, porque a gente ama o nosso filho, quer ver os nossos filhos bem. Então, o que acontece? Desafio você vai ter em qualquer fase da vida. Então, você não pode esperar que um relacionamento resolva todos os problemas da sua vida, porque não vai resolver, eu já falei. Pode ser que você arrume alguns. Resolva uns, mas você arrume outros. Entendeu? Então, pensar direitinho, né? Pensar direitinho o que você tem esperado. Para que não haja a frustração, né? Vamos pensar, o que é frustração? Você criar uma expectativa em algo e não ser nada daquilo que você pensou. Gente, isso é fácil numa viagem. Gente, olha, eu tava planejando essa viagem, mas quando eu fui, não foi nada daquilo que eu tava pensando. Eu vi uma roupa na internet, eu achei aquela roupa linda. Quando ela chegou, que frustração. Nada daquilo que eu vi, na verdade, era o que eu tava esperando. Gente, isso é com roupa, com viagem. Relacionamento é uma escolha para a vida. Nós precisamos se esforçar para não ter margem de erro. Para que você faça uma escolha, porque aquela pessoa vai dividir a vida dela com você. Como eu falei, né? Uma amiga minha, 45 anos de casado. Então, se for parar para pensar, a pessoa passou mais tempo junto do que sozinho. 45 anos do lado de uma pessoa. É fácil? Gente, não é fácil. Mas se você pensar bem e entrar no relacionamento com a perspectiva correta, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a você continuar o relacionamento, certo? Outra coisa, gente, como eu falei pra vocês, cada fase do relacionamento tem um brilho e um desafio diferente. O começo, né? Ai, que maravilha, né? Então, ótimo. Aí tem muitos relacionamentos passam, né? Oi, Neuma, bom dia. Muitos relacionamentos passam por dificuldades financeiras, né? Muitos passam por esse tipo de dificuldade. Então, se a pessoa ela não tiver força para lidar com isso, o relacionamento vai cambalear. Então, não esperar flores da situação que você vai viver, certo? Outro ponto, né? Não, gente, presta atenção nessa frase. Não reconhecer os seus erros pode dificultar a vida a dois. Pode botar fogueirinha aí. Não reconhecer os seus erros pode dificultar a vida a dois. Você já parou para pensar que, às vezes, a pessoa que você escolheu para viver a vida está sofrendo porque você não reconhece que você precisa mudar? Pode tacar fogo, pode... Se alguém tiver um extintor aí... Gente, não reconhecer os erros.
Gente, e não é só relacionamento romântico, não. Qualquer pessoa. Se você é amigo de uma pessoa e ela não reconhece que ela precisa mudar, isso dificulta. É verdade, Joelma. Verdade. O problema só tá no outro. Não, fulano. Ah, porque minha esposa é muito estressada. Ah, porque ela reclama à toa. Mas será? Será que ela reclama à toa? O que você tem feito para contribuir para que esse relacionamento perdure? O que você tem feito? Qual que é a sua parte? E qual que é a sua parte no estresse da sua esposa? E aí, o que você tem contribuído? Porque, gente, é muito fácil ver o erro do outro, é muito fácil. É muito fácil. Agora, ver o seu, que você precisa melhorar, é aí que tá o desafio. Porque tem gente que só vê defeito nos outros, em você pronto, eu já falei, tem gente que se acha um alecrim dourado. Que tá tudo, não, imagina, não, eu faço isso. Faz mesmo? O que você tem feito para que esse relacionamento continue? Você tem feito a sua parte? Se você tem feito, parabéns, mas se não tem, pode tacar a fogueirinha aí. Gente, é sério. Não reconhecer os erros tem feito muitas esposas adoecerem. Eu atendo várias mulheres. Exatamente, eu atendo várias mulheres que estão doentes emocionalmente devido às atitudes do companheiro. Tá, e aí? E os alecrim dourado aí vão falar alguma coisa? Gente, é sério. Você já parou pra pensar que a pessoa que você ama pode estar doente por sua causa? Ah, mas eu não faço nada. Então, às vezes esse é o problema. Você não faz nada para que você ajude aquele relacionamento continuar. Então, reconheça os seus erros. Olha, realmente, eu preciso melhorar. Gente, você não tem noção. É muito sério, Joel, mas vocês me conhecem, vocês sabem, já estamos há 3 anos juntos, né? Quase por aí, viu? Vou fazer as contas pra gente ver isso. Mais de quase, uns 3 anos, por aí ou mais. Fazendo lives para ajudar vocês a lidar com o emocional. E vocês sabem que eu sempre falo de assuntos sérios de forma leve. Todo mundo sabe que eu estou rindo, mas, gente, isso é muito sério. Muito sério. Muitas mulheres estão doentes emocionalmente por causa da atitude dos maridos. Que fala. Então, exatamente. Aí o erro só cai pra cima da gente, porque a mulher não aguenta, ela tem que falar, ela põe pra fora, vamos conversar, porque não dá, gente, não dá. Aí a carga fica muito pesada. Fica muito pesada. Porque você precisa resolver o seu emocional e ser um suporte para uma pessoa que não quer cuidar do emocional dela. E aí, como é que faz? Ah, não precisa. Eu já ouvi muito, viu, gente? Eu não preciso de terapia, tá? Pergunta pra esposa se ele não precisa. Porque ele mesmo vai dizer que não é, não. É difícil um homem reconhecer. Mas, gente, é que assim, o que a gente tem que entender? Muitos homens são muito práticos, né? Muito práticos, vamos resolver e tal, mas só analisa. Gente, entenda isso, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que é mais difícil para o homem reconhecer que ele precisa de buscar ajuda. Por quê? Por que é difícil? Porque ele ouviu desde criança que homem não chora, que homem não pode mostrar as fragilidades. Sim, tá, mas nós estamos numa época que as pessoas estão tendo oportunidade de fazer isso, de conhecer, de se conhecer e ver que tem alguma coisa, tem alguma... Gente, é igual um carro, vamos lá. Você tá vendo
que o carro tá fazendo um barulho diferente. Se você não identificar aonde está o problema, aquele barulhinho que fazia só quando ligava, ele vai aumentar. E aquele barulho ele vai aumentar mais ainda. Porque você não prestou atenção no barulhinho pequenininho. Dentro de um relacionamento é a mesma coisa. Começa uma coisinha... Gente, presta atenção. E muitas vezes, quando você vai mexer no carro, se você tivesse mexido no começo, o seu gasto seria bem menor. Agora é grandioso. Por quê? Porque você não ficou atento aos sinais que o carro estava dando. Então, você presta atenção, né? A pessoa chega do trabalho, não conversa mais o que está acontecendo, vai dormir cedo, tudo isso são os sinais. Gente, quando você convive muito tempo com a pessoa, você conhece a pessoa, você percebe que tem alguma coisa errada. Não feche os seus olhos. Lembra que foi aquela pessoa que você escolheu para viver a vida com ela. Ela não tá bem, o que tá acontecendo? Às vezes, é aquela história, às vezes a gente, vamos falar de problemas físicos, né? Às vezes a gente socorre o pronto-socorro quando você vê o sangue jorrando. Gente, mas espera aí. E quando começar um sinalzinho? Observa. Às vezes o seu relacionamento está sangrando e você não está vendo. E aí? Vai deixar ele sangrando até quando? Até quando? Ou empurrando, né? Tem um ditado, empurrando com a barriga, né? Gente, não faça isso. Não faça isso. Lembrar de uma coisa. Os seus traumas trouxeram uma bagagem desnecessária para o seu relacionamento. Mas já que trouxe, vamos tentar resolver. Tentar resolver, ficar em paz. Pensar em tudo que você já abriu mão para estar do lado daquela pessoa. Observa. Observa. Né? Dê valor a quem sempre esteve do seu lado. E aí? Gente, uma coisa que eu observo, né? Trabalho com redes sociais e a gente acaba vendo notícias, né? Eu acho muito interessante. Quando artistas, eles estão casados, né? Com a pessoa que eles conheceram antes da fama. Aí a pessoa fala, mas você não vai... mas você vai conhecer outras pessoas. Não, mas eu vi esses dias um artista, eu achei lindo o que ele falou, né? Se realmente tudo aquilo que ele falou foi verdade, é bonito mesmo, né? Ele falou, não, ela me conheceu, eu não tinha nada. Nada. Então agora que a minha vida mudou, ela vai continuar do meu lado. E aí? Exatamente. Então, você precisa entender que tipo de pessoa vai estar com você na tempestade e nos dias de sol. Que o bastidor ninguém conhece. Só você. Só você e a pessoa com quem você convive. Certo? Então, vai ter momentos que você vai querer abandonar o barco? Vai. E não vai ser uma vez só não, tá? Várias vezes você vai querer desistir. Mas pense, repense se é realmente isso que você quer. Né? Sim, exatamente. Muito a ver com caráter. Né? Eu acho que eu usei essa frase há muito tempo. Mas deixa eu só anotar aqui, aí eu falo pra vocês. Um momento ruim
não significa uma vida ruim. Um momento, uma fase, uma crise. Ah, estou passando crise no relacionamento. Gente, aquele momento ruim não pode anular todos os momentos bons que vocês viveram. Vamos lá? Olha as fotos. Vamos olhar fotos. Fotos de quando vocês se conheceram. Ah, eu acho que é a Agatha, né, Agatha? Acho que sim. Oi, minha querida, tudo bem? Olhe fotos do início do relacionamento. Lembra daquele friozinho na barriga quando vocês iam se encontrar? Volta e meia, busque resgatar. Busque resgatar. E lembre-se, o momento ruim não significa uma vida ruim. Gente, isso vale pra tudo, hein? Vamos falar aqui. Hoje eu acho que eu tô inspirada. Oi, Agatha. Imagina, né, gente? Quase não tô, né? Quase não tô inspirada. Mas eu gosto muito de falar de relacionamento, né? Porque eu acho que quando você se empenha nisso, se é realmente isso que você quer, é muito bom. É muito bom ver uma família feliz. É muito bom. E feliz de verdade, tá, gente? Nada de maquiagem, de rede social, porque se lá na rede social é uma coisa e na vida real é outra, isso só vai te causar tristeza a longo prazo. Né? Para as pessoas tá tudo lindo, mas para você tá morrendo por dentro. Isso é muito perigoso. Então, o que acontece? Olhe as fotos. Assim, outra coisa, gente. Uma coisa que eu tenho visto muito. Gente, isso não é bom. Obrigada. Isso é verdade. Mas tem dia que eu estou um pouquinho mais. Hoje, por exemplo, eu estou num ápice. Eu não imaginei, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Antes de iniciar a live, eu pensei assim, eu falei, gente, feriado. Será que alguém vai entrar na live? Gente, quase que eu não faria live. Quase que eu não fiz a live hoje. Eu falei, não, eu vou. É só começar, né, gente? Mas é isso aí. Então, vamos lá. Aí você, tem pessoas que guardam um momento da vida e dá aquele momento, ai, como minha vida é ruim. Ai, como tudo é ruim. Ai, por que isso? Porque... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. As pessoas não suportam estar do lado de gente assim. Se você não aprende a ser grata na condição que você está, você vai se tornar uma pessoa amarga. Gente, tem alguém que gosta de coisa amarga? Gente, eu gosto de jiló, mas pra mim jiló não é amargo, não. Mas imagina uma coisa amarga. Imagina uma pessoa amarga. Aí vai chegar uma hora que ninguém vai te suportar. Porque você só espirra amargura para as pessoas. Nada tá bom. Nada. Resolveu uma coisa, mas aquele assunto que você tanto reclamava, resolveu. Mas agora você já arrumou outro para reclamar. E aí? Gente, não dá. Não dá. E eu falo para as minhas pacientes. Você precisa se blindar. Porque tem muita gente amarga por aí. Frase? Tem muita gente amarga querendo acabar com a doçura da sua vida. Uma vez eu vi uma postagem, eu achei bem interessante e eu concordei. Realmente, hoje eu vou botar pra quebrar. Gente, felicidade incomoda. Acredita que felicidade incomoda? Quando você tá triste, quando você tá chorando, começa a ficar feliz. E não existe nada que cause mais inveja, e eu tenho visto isso, do que um relacionamento feliz.
Ou você está feliz sem depender de um relacionamento. A felicidade, felicidade. Gente, mas... Gente, e foi muito... Ó, gente, eu vou contar uma experiência pra vocês. Aconteceu há muitos anos atrás. E depois que eu comecei a fazer terapia, né? Eu me tornei essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Mas nem sempre foi assim. Eu tive depressão, tava... Às vezes eu começo a fazer um balanço da minha vida de 15, 20 anos atrás. Muita depressão, muita tristeza, né? Mas vamos lá. Aí teve uma vez que eu estava fazendo um curso. Gente, quando eu lembro disso, me dá vontade de rir na hora. Porque eu falei, gente, o que será que essa pessoa quis dizer? Eu nunca, assim, gostei, assim, de usar aliança muito, muito chamativa, né? Muito, gosto de usar anel, tá? Mas a gente nunca viu necessidade. Mas minha aliança está aqui, né? Mas nada muito, uma coisa simples, né? Aí eu conversando com uma moça no curso, e a gente conversando, dando risada, eu tava resolvendo minhas emoções, então realmente, eu já tava... onde eu chego, eu encho o lugar. E essa sou eu, se eu agir diferente, deixei de ser Denise. Então, se não aguenta, eu não posso fazer nada. Aí eu tô lá rindo, conversando, dando risada, aí a moça falou assim... E eu gosto de usar, gente, ó, um anel junto com a minha aliança. Aí a moça falou assim, você é casada? Falei, sim, sou casada. Ué, mas você parece ser tão feliz. Aí eu falei, gente, peraí, então quer dizer que... Aí eu, na hora, e aqui a mente, né, pensava, falei, peraí, e ela é casada? Falei, aí eu... Gente, eu não lembro se eu respondi ou se eu pensei, mas eu pensei, então quer dizer que não dá pra ser casado e ser feliz ao mesmo tempo? Ah, porque... Mas, gente, mas na hora, ela falou, ué, mas você é casado? Eu falei, sim. Ué, mas eu acho você tão feliz. Gente, pode ser que ela não seja. Pode ser que ela não fosse feliz. Problema dela. Mas Joelma, tem coisa que a gente... Gente, tem coisa que eu preciso me segurar, porque depois que eu resolvi minhas emoções, ó, quando eu vi, saiu. Claro que hoje eu estou aprendendo, né, a ser cada vez mais polida. Mas, gente, mas é verdade. Como que a pessoa fala, gente, mas você é tão feliz, você é casada? Sou! Primeiro que, né? Primeiro que a minha felicidade eu não coloco nas costas do meu marido. Não é ele que me faz feliz. Eu sou feliz na condição que eu estou. E eu compartilho a minha felicidade com ele. Já vai fazer quase 23 anos. Gente, eu vou fazer 23 anos de casar. Vocês acreditam? Quando eu olho, eu falei, meu Deus, já 23 anos de casada. Logo, logo, né? Então, sim, sou feliz, mas a minha felicidade depende dele, não. Gente, então, outra coisa, né? Uma coisa que nós precisamos prestar bem atenção em relação ao relacionamento, né? Não devemos deixar a emoção tomar conta da decisão. Não é só no relacionamento, não. Neuma, sério? Neuma, 32, gente! É muito tempo, hein? Muito tempo, Neuma. Pois é. O meu é o contrário do seu, né? Assim, se você é 32, se trocar o número, vai pra 23. É uma luta, é muita história pra contar, né, Neuma? Todos nós temos muita história pra contar. Então, precisamos, né? Então, não deixar que a emoção tome conta da decisão. Não, nada com emoção. Tem que pensar, analisar, calcular direitinho, né? Para que você possa não se arrepender depois. Outra coisa também, antes de entrar no relacionamento, não mascare os defeitos. Você precisa ver com muita clareza os defeitos da pessoa. Porque eles não vão embora quando o casamento começa. Totalmente pelo contrário, você vai descobrir mais. Mas se o seu amor for forte, você vai descobrir. Da mesma forma que a pessoa vai descobrir seus defeitos também. Não somos alecrins dourados, certo? Então, o que acontece, né? Precisa
Gente, ó, isso foi um terapeuta que me ensinou, eu acho muito interessante. Volta e meia, faça uma lista do quais são os motivos que fez você estar com essa pessoa e quais são os motivos que faz você continuar com ela. Porque se a gente não pensar nisso, gente, vou falar pra vocês, qualquer garoinha, vocês vão querer abandonar a casa. Qualquer goteirinha. Você compra uma casa, você, ó... Gente, hoje comprar um imóvel não tá brincadeira, não. E construir também não. Você constrói, você compra aquele imóvel tal, com todo carinho, com todo cuidado. Na primeira goteira, você vai abandonar? Na primeira goteira? Não é mais fácil arrumar o telhado do que abandonar a casa? Você fala, peraí. Aí você fala, gente, olha, eu escolhi o piso da cor que eu gosto, escolhi tudo, mas não, ai, não quero. Você vai abandonar a casa? Na primeira chuva? E ultimamente tem chovido tanto, né, gente? No Brasil inteiro, né? Então, não tem como não ter goteiras. Aí você vai abandonar a casa que você construiu do seu jeitinho? Seu relacionamento, gente. Você escolheu do seu jeito, aquela pessoa do seu jeito que te completa, na maioria das vezes, né? É aquela pessoa, né, que completa você de algo que você não tem. Né? Gente, eu sou desse jeito aqui que vocês estão me vendo. Quem me conhece pessoalmente sabe, eu sou desse jeito aqui. Mas meu marido, ele é mais reservado, porque coitado, né? Se ele fosse assim, não tinha nem como. Gente, então, tem uma música, né, do Lulu Santos que eu até lembrei. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Eu sou o som, meu marido é o silêncio. E eu não posso querer que ele seja som também. Porque não dá, gente, não tem condições. Vai ter atitudes dele que eu não vou gostar, mas conforme as minhas atitudes tem que ele não vai gostar também. Mas o que a gente vai pensar? Estamos nos esforçando para fazer dar certo. Outra coisa, precisamos estar disposto, acho que foi até a Vanusa que falou, né, Vanusa? Disposto a ceder. Disposto a mudar comportamento. Traço de personalidade a gente não muda, mas comportamento a gente pode mudar. Se uma atitude minha incomoda a pessoa que eu amo, então eu vou me esforçar para mudar. Eu vou me esforçar para melhorar. Porque senão eu não estou me esforçando para que aquela pessoa continue dentro daquele relacionamento. Eu estou dificultando as coisas. Certo? Gente, eu acho que é isso. Uma live que eu falei assim, gente, eu já comecei, confesso que comecei desanimada. Eu falei, gente, eu acho que não vai entrar. Falei, feriado, tá todo mundo descansando, tal. Eu falei, não. Gente, muito obrigado. Essa live eu faço pra vocês. Muito obrigado pela sua presença. Da mesma forma que eu inspiro vocês me inspiram quando vocês entram. Muito obrigada de coração por você ter tirado um tempinho do seu feriado para estar comigo aqui. Né? Para que a gente possa ajudar pessoas que têm um relacionamento e para entender que a nossa felicidade não depende do relacionamento, que a gente pode ser feliz sozinho. É uma escolha, porque ser feliz é uma escolha, né? Que a nossa felicidade não dependa de ninguém. Né? Beijo, minha querida, até mais. Então, vamos parar para pensar nisso. Se você está disposto a entrar no relacionamento, se você já está no relacionamento, o que você tem feito, o que você tem feito para contribuir que esse relacionamento continue. Oh, meu amor, Neiva querida, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Qualquer dia eu vou aí, vou te avisar. Mas eu te aviso, tá, meu amor? Eu preciso visitar pessoas desse lugar lindo que você mora aí. Já tenho alguns amigos aí. Qualquer dia a gente combina, tá bom? Pra gente se ver pessoalmente. Meus amores, muito obrigado.
Obrigada, meu amor. Eu que agradeço, viu, Jama? Obrigada, viu? Obrigada pela sua presença aí. E espero, né, que tenha sido de ajuda para vocês, para que a gente possa, né, enxergar os nossos relacionamentos como eles realmente são, né? E entender que nós não somos perfeitos, né? E não dá para esperar a perfeição de ninguém. Bom? Vamos lá, gente. Vamos tirar uma foto aqui. Vocês gostam de tirar print? Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Quem quiser tirar, depois vocês me mandam, tá? Tirar minha franja, que eu cortei. Meus amores, ó. Ótimo dia pra vocês. Aproveite o feriado. Descanse. Fique ao lado das pessoas que você ama. É muito bom passar tempo com a pessoa que a gente ama. A gente nem vê o tempo passar, tá bom? Beijo, ó. Ótimo dia pra vocês e até a semana que vem, que ó... Hoje eu tava inspirada, vamos ver. Acho que a semana que vem eu vou estar mais, viu? Tchau, meus amores. Tchau. Até a próxima.